Turma, na aula de hoje nós vamos dar continuidade, sobre o que a gente estava vendo, que era a questão dos atuadores aplicada à robótica. Vamos continuar, a aula de hoje é um pouquinho mais curta, porque eu vou explicar simplesmente e mostrar alguns dispositivos para acionamento e controle do motor. Então eu resolvi nem chegar tanto, não evoluir tanto com a matéria hoje, então eu não quis misturar o encoder nessa aula de hoje, tá? Então nós só vamos ver mais um pouco de motor, mas sem aprofundar no encoder. Bom, vamos lá então. Bom, então continuando a aula de atuadores, tá? Nós vamos relembrar aqui um pouquinho de motor CC e ver a questão de acionamento. Bom, lembrando que para robótica nós temos 3 atuadores, elétricos, basicamente, que é o motor de corrente contínua, o motor de passo e o servomotor. Vimos, na última aula, algumas características sobre o motor CC, que é quem nós estamos dedicando atenção nesse primeiro momento. No nosso caso, nós vimos um pouco sobre alimentação, que foi aquela questão da bateria, cálculo de bateria, um pouquinho sobre especificação de bateria, a questão da corrente elétrica relacionada com a tensão, a potência de dissipação desse motor mesmo. Vimos um pouco sobre velocidade do motor. Fizemos alguns cálculos, demonstração, demonstrei como era feita como é feito os cálculos para velocidade máxima e velocidade intermediária. Vimos como funciona o PWM, que é o sinal que a gente precisa para poder fazer com que o robô ande numa velocidade intermediária que seja diferente do estado digital, o 0, o robô parado, e na velocidade máxima, que é quando você aplica toda a tensão da sua fonte de alimentação dos motores. Bom, vou continuar trabalhando essa parte de velocidade visto acionamento, tá? Mas com outro foco, não no foco do PWM, apesar que o PWM vai aparecer por aí novamente, mas não é o objetivo hoje. Bom, vamos começar falando de furacão na aula de robótica, tá? Que é justamente sobre o controle de rotação. Então, sabe-se que um furacão tem seu sentido de rotação definido pelo hemisfério em que ele se encontra. Então, você vê aí o furacão Catarina que teve aqui no Brasil, em março de 2004, ele girava no sentido anti-horário. O furacão Andrei, que aconteceu em 92, ele gira no sentido... Aliás, o furacão Catarina, sentido horário, e o furacão Andrei no sentido anti-horário. Ok? Isso tudo depende de qual hemisfério que o furacão está. Bom, e o que isso tem a ver com a robótica? Bom, o que tem a ver é que hemisfério não interfere no funcionamento do motor, tá? Apesar dele ter um campo magnético. Já que eu não dependo do hemisfério para controlar o sentido de rotação de um motor, como que eu controlo o sentido de rotação de um motor CC? Lembrando que controlar o sentido de rotação de um motor significa falar para o robô se ele vai andar para frente ou se ele vai andar para trás. Ou seja, ou ele está andando para frente ou ele está de marcha ré, literalmente falando aí uma coisa com a outra. Bom, e qual é o mecanismo para se fazer isso? Para se fazer, então, o controle de rotação, tá? Utilizamos um circuito elétrico, chamado ponte H. Bom, basicamente, essa estrutura que vocês estão vendo aí no slide, ela é a estrutura mais simples que se tem de uma ponte H, que é o quê? São 4 chaves, 2 chaves alimentadas com tensão positiva, 2 chaves com tensão negativa, no meu caso ali o GND, tá? Tensão negativa ou GND. E
o motor. Então, se você para olhar ali a sua ligação do motor, ele forma um H. Então, por isso do nome ponte H. E o que você tem que fazer? Você tem que fechar essas chaves do jeito mais simples possível, de forma a mudar os polos do seu motor. Mudar qual polo, qual terminal está recebendo tensão positiva, qual terminal está recebendo, aqui no caso, o GND, que é o que nós vamos ter para o motor DC. Então, basicamente, eu tenho que fechar um par de chaves, ok? Para que o meu motor funcione. Como assim, Lucas? Eu tenho que fazer combinação de chaves, então fechar sempre duas chaves ao mesmo tempo, para que a corrente consiga seguir fluxo pela carga. Se ela está seguindo fluxo pela carga, eu consigo acionar o motor, tá? Bom, e como assim? Então, como que eu vou fazer? Eu posso fechar o par S1 e S4. Então, se eu fecho, eu posso fechar a chave 1 e 4 ao mesmo tempo. Quando eu fecho a chave S1, estou permitindo que a tensão positiva chegue nesse terminal 2 da minha carga. Quando eu fecho a chave S4, eu permito que o GND chegue no terminal 1 da carga. Ou seja, eu fechei o meu circuito elétrico. Então, fechando S1 e S4, a corrente vai sair da bateria, vai passar pela chave 1, passar pela carga, passar pela chave 4 e retornar para a bateria. Então, eu consegui fechar o circuito. A outra opção é fechar o par de cargas 2 e 3, o par de chaves 2 e 3. Por quê? Olha que eu agora troco o terminal. A tensão positiva vai vir passando pela chave 2, a chave 1 agora está aberta. Então, a tensão positiva está chegando no terminal 1 do meu motor, da minha carga. E fechando a chave 3, o que acontece? Eu permito novamente que a corrente circule voltando para o terminal negativo da bateria. Então, sempre vou ter que fechar duas chaves, tá bom? Então, olha lá como que fica isso. Basicamente, o que eu falei. Aqui tem um circuito aberto, nada está funcionando, ou seja, as 4 chaves abertas, então não tem por onde a corrente elétrica circular. Então, o meu motor obrigatoriamente está parado. Bom, qual é a opção que eu tenho? Fechar 1 e 4. Quando eu fecho 1 e 4, tá aí, ó, minha corrente vem, vai passar pelo motor e vai chegar até o terra. Fechei o par de chaves 1 e 4. Ou eu fecho as chaves 2 e 3. A tensão positiva passa pela chave 2, passa pela chave 3 e nesse meio termo, ela no meio do caminho, ela está passando por caminhos diferentes pelo motor. Então, com isso, eu faço a troca da polarização do meu motor, tá? Há uma diferença entre as figuras que vocês estão vendo aí, entre a figura B e a figura C. O que isso implica? Vamos falar ali que na figura B o carrinho vai andar para frente. Quando eu faço o chaveamento contrário, abro chave 1 e 4 e fecho chaves 2 e 3, o meu carrinho vai andar andando para trás, vai estar andando de marcha ré. Então, esse é o princípio básico. Bom, se esse é o princípio básico da ponte H, existe um negócio chamado tabela verdade. Lá em LAP, com o professor Herrera, vocês chegaram a ver alguma coisa, em algum momento, esse termo, tabela verdade? Sim. Sim? Todo mundo? Não, eu não lembro disso, não. Aí chegou. Eu também não lembro muito bem, não. Não, ele chegou a passar também, não lembro, não. Ele explicou do I e do OU, ele explicou. Então, beleza. Mas não tem problema, não. O que é a tabela verdade? A tabela verdade ela é simplesmente uma combinação. Apesar de ter 4 chaves, turma, eu só vou ter 2 sinais de comando. Por quê? Ou eu vou abrir 2 chaves ao mesmo tempo, ou eu vou fechar 2 chaves ao mesmo tempo. Concordam? Então, ou eu fecho 2 chaves, ou eu abro 2 chaves. Portanto, eu só preciso de 2 sinais.
Então eu tenho o sinal aqui para a chave 1 e 4 e eu tenho o sinal para a chave 2 e 3. Quais são as opções? As opções são deixar a chave 4. Quando está em 0, significa que a minha chave está aberta. Quando está em 1, a minha chave está fechada. Então, se a chave 2, o comando, né, na verdade, para a chave pro par S1, S4 e pro par S2, S3 estão em 0, 0, o que está acontecendo? Quando eu dou o comando 0 e 1, ou quando eu dou o comando 1 e 0, o que está acontecendo? E se eu der o comando 1 e 1, o que vai acontecer? Tá? Essas são as perguntas que a gente tem que analisar, fazendo um comparativo entre tabela verdade e diagrama. Por quê? Só um minuto, Davi. Por quê? Porque essa lógica de comando é o que vocês vão ter que pensar para poder escrever depois lá no Arduino para fazer com que o robô ande para frente, ande para trás, ande para frente, ande para trás. Então, basicamente, o que você determina na tabela verdade é o que você vai estar transferindo posteriormente para dentro do seu Arduino. É a lógica sua de comandos. Lógica minha de comandos? Como assim, Lucas? Pensa aí só um minutinho. Eu peguei 2 pinos digital do Arduino. Pode ser quaisquer pinos. Eu vou usar esses pinos para fazer o acionamento da ponte H. Então vamos pensar ali que eu estou com um pino 9 e pino 10, 2 pinos digitais para fazer o controle. O que eu estou falando? A chave S1, 4, esse par S1, S4, eu controlo pelo pino 9. A chave, o par S2, S3, eu vou controlar pelo pino 10. E quais sinais possíveis que eu posso jogar no pino digital? Ou eu jogo 0, ou eu jogo 1. Ok? São as duas únicas opções que eu tenho. Ou eu jogo 0, ou eu jogo 1. Então, se eu quero fazer o acionamento de S1, S4, vou escrever na porta digital 9. Se eu quero fazer o acionamento de 2 e de 3, eu tenho que fazer o acionamento, né, por high ou low no pino 10. Respondi já, Davi? Sim, eu ia perguntar o negócio se usava digital write. Então, beleza. É isso mesmo. Arthur? Essa rotação é arbitrária? Tipo assim, a gente pode escolher qual das chaves vai ser para cada rotação? Ou tipo, tem uma coisa mais certa? Porque eu não entendi. O que você não entendeu, Arthur? Eu não entendi sua colocação. Igual você falou que a gente vai, dependendo das chaves, vai ter uma rotação, se vai ser horário ou anti-horário. Mas isso, a gente que vai decidir isso? Não, é o seu circuito elétrico que decide isso. Ah, entendi. Isso é o circuito elétrico, não é você não. É o circuito elétrico. Esse circuito que está aí nessa figura 4. Ah, tá, beleza. Caio? Eu não entendi muito bem como que a gente faz pra controlar qual ground vai ficar fechado. Hã? Tipo, a gente usa os pinos digitais pra fechar a entrada, qual dos 5 volts, mas como que eu controlo o ground, se o ground é o mesmo? Você não está controlando ground nem positivo, você está controlando a chave. Qual chave que você abre e qual chave que você fecha. Uma vez que você fechou a chave, tem condição dos 5 volts, no caso aí, né? Vamos pensar 5, 12 volts, chegar na sua carga e também do GND chegar na sua carga. Tanto a tensão positiva quanto o 0 GND, eles são os mesmos. Olha aqui na chave 1 e 2. O positivo seu mudou? Houve mudança, cara? Mudou o ponto que tá conectado, né? Mas o seu 5 volts mudou? Não. Não, a bateria é a mesma. O GND dela, o ground, mudou? Não, também não. Então você não vai mexer com ele. Você vai só mudar o caminho com que esses valores de tensão chegam
até sua carga. É o que a ponte H faz. Você só tem uma bateria e muda o caminho como que ela vai estar chegando na carga. Sim, Davi. Então eu teria que Oh, peraí, ter, desculpa, tipo, desculpa, peraí, Davi. Caio. então eu teria que ter tipo um ground e um 5 volts em cada um dos terminais para poder fazer esse controle? Tipo uma chave de ground e uma de 5 volts em cada um dos terminais do motor. Mas se o seu terminal do motor, eles são só 2 terminais aí. Então sim, ué, é um polo positivo e um polo negativo. Igual bateria de controle remoto de televisão, ué. A ideia é a mesma, você só tem uma entrada positiva, você só tem um zero ali, um GND. Um negativo. Então, mas em cada uma dessas entradas vão ter que ter 2. 2 o quê? Eu não sei explicar muito bem. Olha aqui no diagrama, Mas eu Caio. acho que eu entendi. Ô, Caio, olha no diagrama, não complica a sua vida, não. A sua carga tem quantos terminais? 2. Então pronto. Você não tem jeito de querer fazer mais. Você vai mudar eletronicamente o que está antes dela. Antes dela você tem 4 chaves. Agora você vai ter que pensar na combinação dessas chaves para jogar tensão nesses terminais. Morreu aqui. Essa é a ideia. Davi. Então, quando eu fosse botar no Arduino, os pinos seriam saída, né? Sim, ué. Ah, tá. Bom, pessoal, então como é que vai ficar? Agora, o Arthur, você que não tinha entendido aí, presta atenção aqui, porque agora a gente vai fazer a combinação de chaves, tá? E a combinação das chaves vai resultar para mim no tipo de rotação quando houver rotação, tá? Então agora eu vou analisar essa tabela verdade. Qual que é a rotação que eu vou ter? O que vocês esperam aqui se eu jogar 0 e 0 em ambas par de chaves? Ele fica parado. Ficou parado? Ele vai ficar parado. Se eu jogo 0 e 1 ou 1 e 0? Ele mexe pra frente e pra trás. Ok, se eu jogo 1 e 1? Fica parado. Ele para de novo? Ah, é? Analisa esse circuito 4 pra mim aí e fecha essas chaves. O que vai acontecer? Curto. Alguém conseguiu enxergar o curto aí, além do Cauã? Sim ou não? Sim. Ó, fecha aqui, ó. Fechou chave 1, fechou chave 3. Fechou chave 1, fechou chave 3. Tensão positiva veio, passou pela chave 1, encontrou a chave 3 fechada. O que de carga que você tem no meio do caminho? Nada, o caminho tá livre, é fio livre para carga correr. Você fechou um curto. Do mesmo jeito do lado de cá, ó, fechou S2 e fechou S4 ao mesmo tempo, a tensão veio, passou pelo S2, ao invés dela passar pela carga, ela achou um caminho mais fácil para voltar pro GND, que é o S4 fechado, ela vai passar direto nesse ramo aqui, ó. Passou direto nesse ramo, existe carga para limitar minha corrente? Não. Só resistência de fio, ou seja, resistência de fio, de cabo, não é carga. Então o que aconteceu? Você pôs fogo no seu circuito. Literalmente você pôs fogo no seu circuito. O trem vai dar faíscas e chamas. Então, ó, a tabela verdade que nós temos é isso aqui, ó. 0 e 0, ele tá parado. 0 e 1, estou assumindo que ele vai girar no anti-horário. E o 1 e 0, ele gira no sentido anti-horário. Se eu colocar 1 e 1, o que acontece? Fecha o curto-circuito. Pessoal, toma cuidado, tá? Eu estava procurando aqui imagens para montar a aula. Tem um monte de circuito, análise de circuito, que o cara põe uma imagem igual essa que eu estou colocando aí no slide, uma tabela verdade e na mesma sequência 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1 e 0, 1 e 1. E ele fala que na posição 1 e 1, você vai ter uma condição de freio. Tá? Isso só é verdade se você modificar
se você modificar esse circuito. Então tem gente copiando coisa na internet e tá copiando errado. Então façam a análise e vê se vocês não vão fechar curto. Para que não feche curto, você tem que ter uma lógica de... Não é lógica. Você tem que ter dispositivos a mais aqui na sua ponte H para evitar que esse curto ocorra, aconteça. Tá bom? Então fiquem atentos aí na hora que vocês forem procurar material na internet. Sim, Mas se o circuito pegar fogo, às vezes uma hora para, né não? Ou sobra cinza, né? Ai, ai. Bom, vamos lá. Então é basicamente essa a ideia, tá, turma? O que nós temos? Temos duas coisas. Deixa eu ver aqui que alguém escreveu alguma coisa. Ô, Vitor, desculpa, agora que eu tô vendo suas perguntas aqui, Vitor. Desculpa, antes de eu voltar, deixa eu voltar aqui atrás, então. Se fosse para inverter polaridade, necessita de 4 pinos. Não necessariamente, você pode ter a conexão de duas chaves com 2 comandos apenas. Você precisa de ter 4 pinos físicos na sua placa, que vai chegar... É a chegada em cada chave, mas o seu sinal de comando, ele precisa só de 2 pinos de entrada. Ok? Vamos falar que o mesmo sinal que chega em S1 e em S4 é o sinal A. Então, para o sinal A entrar, você só precisa de 1 pino. Entendeu? E não tem... Essa questão, a sua segunda questão, eu não entendi, não. Eu não entendi a segunda pergunta sua. Vai ter-se caminhos diferentes, mas por isso você vai mudar o circuito. Mantém essa lógica de 4 chaves, mas você passa a ter, como eu digo, caminhos diferentes, mas porque você está modificando o circuito. Foi o que eu acabei de justificar aqui quando você gera essa situação de freio. Tá? Então, só nessa condição, quando você modifica o circuito. Sim, Davi? Quem decide se S1, S4, S2, S3 é para frente ou para trás? É você na programação ou é padronizado? Nenhuma coisa e nem outra. Você vai conectar 2 cabos lá no seu robô na hora que você tiver de conectar esse motor e vai ver se ele está indo para frente ou para trás. Você testa. Então é uma parte tanto física ali de você estar fazendo conexão elétrica, quanto a parte sua de conexão. O que acontece a primeira vez que você vai ligar um robô? Você faz a conexão lá da ponte H na fonte da ponte H, no motor, faz a conexão com o Arduino de comando, dá o comando aqui 0 e 1, primeira vez, comando 0 e 1, e vê, o robô foi para frente ou foi para trás? Você tem duas opções. Ou inverte a sua lógica, que igual só troca a linha, o que era anti-horário passa a ser horário, o que era horário passa a ser anti-horário. Faz essa comutação ali entre as duas linhas. Ou você solta o cabo lá novamente e inverte os terminais, a forma como você conectou os terminais na sua placa. Tanto faz. Mas você vai descobrir isso aí só na prática, só na hora que você ligar o motor mesmo. Ok? Bom, vamos continuar aqui então, que agora já não tem pergunta mais no chat. Beleza. Pessoal, essa é a ponte H mais vagabunda que tem para se trabalhar com Arduino, tá? É a mais vagabundinha que se tem. Na verdade, você tem alguns diodos nessa parte de proteção aqui em cima, que são os diodos de roda livre, que vão estar protegendo a chave. Você tem esse CI grande que você está vendo aqui com o dissipador de calor, esse aqui onde está o mouse agora. Isso aqui, na verdade, é um circuito integrado, e dentro desse circuito integrado está aquele esquema da ponte H que a gente discutiu anteriormente. O que você alimenta nessa ponte H?
Primeiro, ela é uma ponte H para 2 motores. Então, você vai ligar o motor da direita, você vai ligar o seu motor da esquerda. Quando você estiver trabalhando com um motor, com um robô diferencial. O robô diferencial, ele tem 2 motores. Então, você tem que conectar tanto o motor A quanto o motor B. Bom, então por isso que está aqui, motor A, motor B na parte de baixo. Alimentação, você tem 2 alimentações aqui. A primeira alimentação, ela vai ser de 6 a 35 volts, tá? De 6 a 35 volts, essa é a fonte que alimenta o seu motor. Ou seja, essa ponte H consegue trabalhar com motores de até 35 volts. Mais do que 35 volts você não pode colocar porque ela não está preparada para isso. Se eu não me engano, essa daqui ela é de 800 mA. Eu não tenho certeza da corrente dela. L298. Deixa eu só ver se eu acho isso aqui rapidinho. 1015, deixa eu só ver aqui. Na verdade, até 2 amperes, segundo o datasheet dela, tá? Então, segundo o datasheet, você pode trabalhar com até 2 amperes aqui nessa ponte H. Ou seja, um motorzinho de 35 volts, 2 amperes são 70 watts aí de potência que você pode usar nessa ponte H. Então, vou usar esse burner, 2 posições desse burner para fazer a alimentação da fonte externa que vai estar alimentando o motor. Normalmente, pessoal, quando você trabalha com circuito embarcado, o ideal é que você tenha 2 fontes. Uma fonte para o seu circuito de lógica, uma fonte para o seu circuito de potência. Então, por isso que você vem com 2 fontes aqui separadas. Além disso, ela tem uma opção também de você entrar com uma tensão já de 5 volts. Essa tensão de 5 volts, ela é utilizada na parte de lógica da ponte H. Já que você tem um CI ali, esse CI ele é alimentado com 5 volts. Bom. Lucas, Sim. quando a gente montou nosso carrinho de 2 motores, a gente usou uma ponte ainda pior, entre aspas, que essa e mais barata. Eu acabei de pesquisar e, se eu não me engano, era L99110. Ela aguenta até 15 volts, eu acho, só que a gente usou 8 pilhas de 1.5. Então, não precisa disso tudo no máximo, e o carrinho funciona muito bem. Não, eu tô falando essa daqui é mais vagabunda porque ela é a mais comum, Cauã. Você tem outras opções aí de ponte H sem problema nenhum, tá? Sim, você terá outras opções. Só que todo projetinho de Arduino que você vê em grande maioria na internet, em vídeo, ele tá usando essa L298, tá? Mas sim, existe outras, eu vou até colocar outra aqui agora. Além disso, tá, turma? Aqui, Vitor, o pessoal que teve ideias, dúvidas aí sobre a quantidade de pinos para fazer acionamento da ponte H, para essa ponte H específico, você pode ver aqui em entrada. Essa entrada são as entradas de controle. Então, você tem 4 entradas, ok? Aí precisa de ver no datasheet certinho que são essas 4 entradas aqui, que eu não lembro, tem muito tempo que eu não mexo com essa ponte H. Ou seja, você joga 4 sinais. Se eu não me engano, um é de direção e o outro, um é de liga e desliga, na verdade, e o outro de PWM. Então, se eu não me engano, você vai ter um negócio desse aqui. Você joga sinal de PWM e joga o sinal de direção. Tem que ver quais são as combinações dessas inputs aqui, ó, em 1, em 2, em 3, em 4, essas entradas, para você saber como setar a direção, como setar a velocidade, tá? Lembrando que um sinal de PWM pode ser jogado nas chaves. Você vai fechar e abrir essas chaves em frequência mais rápida. Então, você deixa passar potências parciais aí entre o mínimo e o máximo da sua fonte, da sua bateria. Bom, além dessa fonte, tem essa, dessa ponte H, tem essa outra aqui.
Eu, particularmente, adoro essa ponte H aqui. Por quê? Ela é uma ponte H mais restritiva em termos de tensão do que a anterior, porque ela aceita motores de 5,5 volts a 16 volts. Então você vê que a tensão ela caiu pela metade, basicamente, porque a outra era menos da metade um pouquinho, que a outra tensão máxima era de 35 volts. Só que essa ponte H aguenta o dobro de corrente, tá? Aliás, 15 vezes mais corrente. Essa ponte H aqui aguenta trabalhar com motores de até 30 amperes. E por que eu gosto? Além dela ter uma capacidade maior de corrente, ela tem algumas coisinhas que são muito bons para a hora que a gente está programando. Bom, vamos ver os pinos delas. De novo, nesse burner aqui em cima, eu faço a alimentação do motor. Então, eu vou ter a bateria responsável por alimentar o motor. Na parte de baixo, que é o Alt AB, é onde eu conecto os terminais do motor que eu quero estar controlando. Só que, então essas são as conexões principais. Agora vem o burnerzinho, o terminal de controle da ponte H, que são esses 7 pinos. Primeiro, tem que alimentar ela com 5 IGND, 5 volts IGND. De novo, 5 volts IGND vai ser utilizado para alimentar esse circuito pretão aqui, ó, esse CI pretão que vocês estão vendo aqui na placa. Essa peça grandona aqui, ela é um circuito lógico, ou seja, a ponte H está feita no silício lá dentro desse encapsulamento de plástico. O que mais que eu tenho? Esse EN, esse pino EN, ele é o pino Enable, ou seja, você joga 0, a ponte H está desligada, você joga 1, a ponte H está funcionando. Ok? Então você liga e desliga o seu motor com um único pino. Então, um pino de comando, você pode ter direção setada, mas se o Enable tiver ativado aqui, ou o carrinho anda, ou o carrinho fica parado. Então, você consegue controlar. Vou saltar o CS por enquanto. Aí, você tem o INA e o INB. O INA e o em A e em B, você seta a direção. Na tabela verdade, é esse par aqui. Ó. Você vai estar jogando 0 e 1. Ou você vai estar jogando 1 e 0 neles, para o carrinho poder andar para frente ou para o carrinho poder andar para trás. E PWM, então ele tem um pino separado que você pode fazer o chaveamento e controlar a velocidade com que o carrinho anda. Então você tem a capacidade de controlar direção e você tem a capacidade de controlar a direção em uma única, com um único drive. Bom, e o que é o CS? O CS ele é uma ferramenta muito útil que essa placa tem, porque ela já tem incorporada nesse CI aqui, ele já tem incorporado um sensor de corrente. Então esse CR aqui, CS, ele é na verdade para mim uma saída de tensão analógica que me dá como valor o valor da corrente elétrica que está passando pelo meu motor. Ou seja, você controla a direção, você controla a velocidade, a placa traz para você ainda, já implementado nela, um sensor de corrente. Essa aqui é a versão mais simples. Esse drive aqui controla apenas um motor, mas você tem ela também, esse mesmo cara aqui, VNH3SP30, mas para 2 motores. Então você pode controlar 1 ou 2 motores com essa placa, tá? Mantendo a mesma potência, cada motor ali consumindo até 30 amperes. Então ela é uma plaquinha realmente muito potente, bem mais precisa que aquela L298 e bem pequenininha, tá? Essa placa aqui, esse drive aqui todo, ele deve ser mais ou menos 4,5 centímetros de comprimento por 2 e pouquinho de largura. Então é uma peça bem compacta, pequena, para você conseguir colocar ela no robô. Então ela funciona super bem. Fazendo no Raspberry, tá?
não é o caso de agora, mas no Raspberry nós temos biblioteca para esse VNH, para esse sensor VNH3SP30, em que você processa esse dado de CS, você sabe qual é a tensão média que você está aplicando no terminal do seu motor e qual é a corrente que que está passando pelas bobinas do seu motor. Se você sabe qual é a tensão, sabe qual é a corrente, você sabe qual que é a potência que você, na verdade, está entregando, né, para o motor propriamente dito. Nesse primeiro momento, em que nós estamos começando a mexer com robótica, pode ser uma informação, para que eu vou precisar de saber isso? Pensa no seguinte, mais ao final do curso eu espero ver alguma coisinha de controle com vocês, não sei até que ponto, se nós vamos conseguir chegar lá, e até que ponto nós vamos conseguir ir. Mas você precisa dessa informação de corrente para garantir que o seu torque fique dentro do projetado. Ou seja, se você garante que o torque vai ficar dentro do projetado, você consegue garantir que o seu robô sobe uma rampa, que ele desce a rampa e que ele anda no plano com a mesma velocidade. Tá? Então você consegue fazer um controle de velocidade aí super bacana, porque o que acontece? Uma coisa é você configurar o robô para andar no plano, outra coisa é configurar o robô, fazer com que o robô mantenha essa velocidade quando ele está subindo um plano inclinado, quando ele está subindo uma rampa, e do mesmo modo quando ele está descendo a rampa. Então, para se fazer esse controle, garantir que o robô mantenha uma velocidade constante, indiferente do caminho que ele está fazendo, se está no plano, se está subindo, se está descendo, a gente precisa desse tipo de informação. Qual é a corrente, qual é a tensão que está sendo aplicada ali nos terminais do motor. Então a gente usa esse tipo de informação para conseguir fechar essa malha de controle. Pode perguntar, Cauã. Eu fui ensinado minha vida inteira que quando você vai fazer uma placa, você não pode ter 90 graus nas conexões. Mas nessas placas, eu sempre vejo conexão em 90 graus. Por quê? Ô Cauã, depende de que tipo de 90 graus. Se você se refere a uma 90 graus, tipo essa que está aqui próximo do terminal positivo, ela não é uma conexão problemática. Por quê? Você está saindo de uma trilha maior, vindo para uma trilha menor. Aonde você não pode colocar quinas de 90 graus. Aonde essa trilha agora pequena, tá? Vira para entrar nesse resistorzinho aqui, aqui eu acho que, se eu não me engano, é um resistor mesmo. Então, ali nessa quina que agora da trilha pequena, não é aconselhável essa quina de 90 graus, essa curva de 90 graus da trilha. Ok? Agora, da trilha menor para a trilha maior, você simplesmente está fazendo uma derivação. É como se você tivesse um barramento elétrico mesmo, pensa ali num cabo de cobre, e o jeito de você conectar nele, você vai lá e parafusa alguma coisa nele. Muitas vezes o que você está parafusando vai ficar a 90 graus, então não teria problema nenhum. Partindo para um negócio mais macro, um pouco, é essa analogia que dá pra gente fazer. Acho que Entendeu? Bom, pessoal, aqui, o que eu gostaria de falar hoje era somente isso. Não quis entrar em encoder para não ficar muita informação, porque encoder agora volta a cálculos. Deixei o Arduino, também tem uma biblioteca específica para trabalhar com aquele drive VNH ali 3SP. Eu deixo a biblioteca, inclusive a biblioteca tem ela está descrita na página oficial do Arduino, e posteriormente, para você fazer a instalação dessa biblioteca, você é encaminhado num link para o GitHub. Então, ela não é uma biblioteca desenvolvida pelos criadores ali do Arduino, mas ela é uma biblioteca criada pela comunidade, e a comunidade e o fabricante deu respaldo a essa biblioteca feita pela comunidade. Então, por isso que você encontra referência dela no site oficial do Arduino. O botão Continuo deixando aí também o botão para documentação do Arduino. Nesse botão sobre ponte H, tem um texto falando apresentando em mais detalhes, né, isso tudo que eu falei na aula de hoje sobre o funcionamento da ponte H.
E se eu não me engano, esse como usar a ponte HL298, ele é um vídeo do YouTube, uma videoaula, em que se mostra como fazer as devidas conexões, e eu acho que tem um pouquinho de programação também do Arduino lá, não tô lembrado aqui direitinho, tá? Então essas são as 4 referências que vocês têm aí para suporte dessa aula de hoje. Cauã, você só esqueceu a mãozinha ou quer perguntar de novo? Cauã? Bom, o Cauã deve ter perdido a conexão. Pessoal, a aula de hoje é isso que estava programado. Foi isso que eu programei. Porém, vamos voltar aqui no slide da primeira aula depois que nós voltamos. Então, olha, as listas de exercício vocês já concluíram, ok? Eu não pretendo com esse exercício que vocês vão encerrar a lista de exercícios para o primeiro bimestre. O trabalho já está aberto, a entrega do trabalho para o projeto PCB, ok? Da placa do sensor de luz, que é esse outro trabalho. E nós teríamos essa prova bimestral para fazer. Bom, o título é prova, gente. Nós não vamos fazer prova não, tá? Pelo amor de Deus. Como nós estamos em ensino remoto, vocês vão fazer um trabalho equivalente à prova. Esse trabalho, sim, vai ser um trabalho conjunto para as 2 disciplinas, tá? Então, eu vou passar uma atividade, estou terminando de escrever essa atividade, vou passar essa atividade amanhã ou durante o final de semana, e vocês terão até o dia 26, que é o último dia do nosso bimestre, para estar resolvendo essa atividade de programação e de hardware. Lógico que o pensamento todo é aplicado à robótica, mas a parte mesmo maior ali vai ser de programação. E vai ser uma atividade que vai estar valendo ponto, vai estar equivalendo à prova de laboratório de robótica e estará equivalendo também à prova de programação aplicada. Com essa atividade, a gente encerra a distribuição de pontos para o primeiro bimestre. O que eu vou fazer? Vai ser individual? Não, eu vou dar ele em dupla. Vai ser uma atividade em dupla. E o que acontece? A aula de terça, a aula de quinta da semana que vem, não terá matéria novas. Vai ser um tempo livre para vocês. Ou tirar dúvida, eu vou abrir a sala somente para o caso de dúvidas, caso alguém tenha dúvida. E vai ser o tempo livre para vocês poderem estar desenvolvendo a atividade. Então, é mais ou menos o que a gente faria dentro do laboratório, tá? Se tivesse no laboratório, eu abro o laboratório e vocês vão fazer o trabalho. Aqui, da mesma forma. Se alguém precisar, eu vou estar online para tirar dúvidas. Na segunda-feira, que é a próxima aula de robótica, nós temos, eu faço também de forma bem breve, o fechamento do encoder. Então, eu fecho essa parte de motor CC na segunda-feira. E encerro a matéria de... Como é que chama? De robótica para o primeiro bimestre. Então, segunda-feira tem aula, que é só esse fechamento sobre encoder. Daí para frente, tanto na aula de terça, que é LAP, quanto na aula de robótica, laboratório de robótica, essas são as aulas de terça e quinta, não vão ter matéria nova. Vão ser espaço livre. Então, quem não tiver dúvida, pode usar esse tempo para estar trabalhando com a dupla aí, né? Na resolução do trabalho. Alguma dúvida? Sim, Davi. No caso, para enviar todos os arquivos lá, o schematic, o PCB, já pode enviar, tipo, hoje? O Davi, você sabe me responder se eu abrir a chamada desse trabalho aqui na plataforma Teams? Ué, eu acho que não. Você abriu do desenho esquemático do motor CC e abriu em LPAP, você abriu o do estrutura de repetição do for. Tá, então eu vou abrir essa chamada agora, assim que eu finalizar com vocês aqui a videoaula. Eu abro a entrega do trabalho do PCB, do KiCad, e quem tiver com o trabalho pronto já pode fazer a entrega. Ô Lucas, nesse do
PCB é pra gente fazer o arquivo zipado, certo? Certo? Pra compactar ele. E você sabe se no Microsoft vai ter problema para enviar? Porque, por exemplo, no e-mail não dá para enviar porque ele não consegue analisar, rodar o antivírus, porque o arquivo é grande. Na verdade, o do projeto, ele não é grande assim não, ué. Mas mesmo assim, ele não consegue rodar o antivírus e fala que não dá para enviar o arquivo zipado. Só upando no Google Drive. Eu espero que não. Quem tá falando agora é o Matheus? Isso, sou eu. Ô, Matheus, eu espero que nós não tenhamos esse tipo de problema. Vai ser a primeira vez que nós vamos estar usando para um tipo de arquivo desse. Vamos ter que abrir e testar. Então tá bom. Tá bom? Obrigado. E, pessoal, como o trabalho, tanto esse do KiCad, quanto esse que eu vou estar passando aí para vocês, ele é em dupla, apenas uma pessoa da dupla entrega, tá? Então vai constar para um monte de pessoas aí, né, para metade da turma, que não foi entregue a atividade. Por quê? Uma só tá fazendo a entrega, senão eu tenho que sair corrigindo o trabalho 2 vezes. Ok? Ô, Lucas, Sim, Davi. eu queria perguntar é por causa do seguinte, quando a gente fez o presencial, a gente fez schematic, aí botou algumas máscaras lá no início do ano, eu tinha pegado o arquivo e eu tinha passado pro meu PC hoje em dia. Só que quando chegou no meu PC, algumas máscaras, elas tinham sumido. Porque o nome delas parecia que era diferente num programa e num outro. Mas era a mesma máscara, só que o nome era diferente. Não pode acontecer isso se eu mandar pra você, não. Eu imagino que não. Esse problema foi um problema de versão que o software do laboratório ele estava muito desatualizado, Davi. O meu, no meu computador, ele está atualizado. Então eu espero não ter esse problema aí que você verificou no seu computador. Ok? Ok. Turma, se ninguém tiver mais dúvida, a aula de hoje está encerrada. Ô Lucas, Sim? sobre programação, a gente fez os códigos, aí é pra mandar, tipo, em formato PDF, ou Word? Isso. Imprime e manda para mim o PDF. Ô, pessoal, se quiser também, para evitar esse problema que o Davi levantou e que o Matheus levantou, um é o problema de configuração, o outro é o problema de mandar o zip. Talvez, se ficar mais fácil, vocês podem fazer para mim Vocês podem imprimir, gerar o PDF do projeto de vocês. Talvez fique mais fácil e a gente evite problemas. Então você imprime o esquemático, você imprime, lógico, estou falando em PDF. Você imprime o PCB, você imprime para mim a lista de máscaras. É o que eu preciso. Pode ficar combinado assim? Em vez de enviar o projeto, vocês enviam só o PDF com essas impressões? Pode. Que aí eu acho que a gente sai fora desses problemas de aceitar e não aceitar, a plataforma não aceitar. Mas se der pra mandar o arquivo zipado, pode ser ele mesmo. Pode, se der, pode. Se não der certo de mandar o zipado, manda a impressão só ali do esquemático, das máscaras e do PCB. Sim, Caio. No arquivo RAR eu posso botar tanto o arquivo PCB, tanto quanto o PDF? Não precisa dos dois, Davi, senão só vai criando tamanho, depois o Teams recusa seu arquivo por conta de tamanho. Então ou escolhe um ou escolhe o outro. Lucas, se só mandar .pro, ele já não gera todos os arquivos automaticamente, não? Não, porque o Pro é o projeto, é a raiz ali, se eu não me engano, ele só faz a referência como os arquivos estão relacionados. Mas eu acho que ele provavelmente não vai criar nenhum arquivo para você, nenhum esquemático, nem nada. Tá certo? Pessoal, então é isso. Obrigado aí de novo pela presença. Podem encerrar, sair da turma para mim. A aula está finalizada. Sim, Iago. Falou, Lucas. Aqui, Lucas, eu quero perguntar um negócio sobre programação. Se você puder tirar essa dúvida pra mim. Tá. É por causa. Sabe quando você falou